Boas tardes. Vamos elevando o pensamento a Deus e a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. E que é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Para ilustrar essa passagem, nós pegamos do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, a passagem dos discípulos. É muito interessante a questão da formação desse grupo. E Humberto de Campos, ele teve uma condição de ser levado àquela região naquela época e poder detalhar um pouquinho mais o cotidiano de Jesus e seus discípulos, complementando até algumas informações que a história vem nos trazendo, Eu vou lendo aqui o livro e vamos tecendo alguns comentários. Os discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma de suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples, do lago de Genezaré. Se vocês entrarem no site, vocês poderão ver algumas fotos, ilustrando de como era o lugar. É um lago de água doce, em que as pessoas ali tinham como atividade principal a pesca. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida. Betsaida era uma cidade, um vilarejo pesqueiro, e justamente Betsaida significa pesca em hebraico e em aramaico. Talvez a pronúncia não seja exatamente essa. Mas quando ele fala filhos de Betsaida, é de uma cidade, é de um lugarejo. Porém, Pedro e André eram irmãos. Eram irmãos. Continuando. De onde vinham também Tiago e João. Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Ora, Tiago e João, obviamente, também eram irmãos. Eram irmãos entre si. E, ao que parece, os mais novos. Tanto que João viveu até quase os 100 anos de idade. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofás ou Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos. Então eu peguei aqui o que são os nazarenos, tem no final do texto também a definição o conceito de Herculano Pires sobre o que sejam os nazarenos, mas também outra informação interessante. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa, significam então que Levi, também conhecido como Mateus, Tadeu e Tiago, são irmãos, o Tadeu aqui seria o São Judas Tadeu, e eles eram nazarenos. Nazarenos, no conceito de
Herculano, né, ele coloca: nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, à semelhança dos ebionitas, dos quais adotara certos princípios, misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Então vamos voltar lá ao texto, vou ler de novo. Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi ou Mateus, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofás, ou Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. Então você vai encontrar na história alguns falando em referência a irmãos de Jesus como os discípulos. Está aí a explicação de Humberto de Campos. Eram chamados irmãos do Senhor à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu, também conhecido como Natanael, nascera de uma família laboriosa, trabalhadora de Canaã da Galileia. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco deste concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Zelote também era um grupo, né, com tendências políticas, né, de fazer oposição ao Império Romano, né? E se justifica os comentários seguintes. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava sabedoria maior no campo do Evangelho. Levi, ou Mateus, continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, Judas Iscariote, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhe ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhe com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetreis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e, voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes da minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido.
Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer a bênção da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios de falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes a dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos, sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutai aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não pode aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados. Não temais, pois porque um homem vale mais que muitos passarinhos. Entregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu confessarei igualmente diante de meu Pai, que estás nos céus. Esse é o nosso roteiro. Não somos discípulos contemporâneos de Jesus, mas estamos tentando seguir as suas palavras, e esse é o seu roteiro, principalmente para os dias de hoje. E aí vem o fechamento, né? As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo, e terminada a sua alocação, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos queriam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do reino
e estremeciam do júbilo de seus corações. Foi quando Judas Iscariote, como que despertando, antes de todos os companheiros, daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada podemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai, no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou-o serenamente e retrucou em tom profético: sim, Judas, a bolsa é pequenininha, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Essa lição, né, ela estabelece claramente quais são os valores que Jesus nos trouxe, né? A necessidade material deve se restringir àquela das nossas condições mais básicas, né? Porém, a obra do amor, da espiritualidade, né, da evolução, ela vai além, né? Ela vai muito além. Os recursos, eles brotam. Quem conhece a casa de Fabiano há décadas, no tempo do seu Zezinho, sabe que toda esta obra construída, todos os bens que a casa de Fabiano dispõe, foram obtidos por doações de todos que passaram pela casa, sem que houvesse a menor preocupação sobre o que, como seriam obtidos os recursos, né? Eram vésperas de distribuição de Natal e as sacolinhas ainda estavam vazias, né? A gente ia falar com o seu Zezinho e ele falava: confiança, confiança. A gente acabava de sair da sala dele, chegava alguém com um caminhão de arroz, de mantimentos, e assim sempre foi a casa. Por isso que ela sempre se destacou dentro dos nossos conhecimentos, inclusive em relação às demais da própria doutrina, né? Isso serve para todo esse texto e todas essas reflexões, servem não para que a gente aponte para o outro, né? Mas que a gente reforce as próprias convicções, né? Se nós temos algumas ideias, alguns aprendizados, e às vezes titubeamos pelas posições distintas da nossa, uma mensagem dessa, uma lição dessa, faz com que a gente tenha mais segurança própria de manter as próprias ideias, desde que pautadas no Evangelho. Uma boa semana a todos. Até sábado que vem.
Boa noite a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus. Vamos dar início então à nossa palestra desta noite, sempre com muita gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em estudo, em prece, rogando sempre o auxílio dos benfeitores amigos que estão ao nosso lado sempre, a nos auxiliar a todos. Aproveitamos esse momento para pedir, Senhor, por todos que nos ouvem nesse momento, nesse áudio, que a Tua paz possa envolver a cada coração, principalmente aqueles que sofrem, que se sentem abandonados e que estão precisando de uma palavra de conforto. Que seja a nossa prece, o nosso pedido em favor de tantos que estão nesse momento angustiados. Fica aqui a nossa gratidão sempre pela vida, pelo auxílio que não nos falta e que possamos seguir em frente, confiantes, que Deus está no leme e nada nos faltará. Nesse mês de dezembro, eu gostaria muito de estar conversando, estudando, refletindo sobre Jesus, já que é um mês em que todos refletem, né, sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, os seus ensinamentos. Então é um momento propício para buscarmos na literatura espírita, a começar do Evangelho segundo o Espiritismo e outros autores, Pedro de Camargo Vinícius, né, que tanto nos fala de Jesus em todos os seus livros, lembrando que ele é mestre, que ele é salvador da humanidade terrestre, né? Ele veio ao mundo realmente para salvar a humanidade, espírito puro, na condição que renasceu entre os homens. Então vamos refletir um pouco nesta noite sobre tudo isso. Quando nos dispomos a meditar sobre Jesus, sobre os feitos que realizou, sobre a doutrina que ensinou e os acontecimentos que giraram em torno dele, mais se agiganta a certeza que ele continua presente nesse mundo. Em várias passagens dos evangelhos, ele próprio prometeu estar conosco. No Evangelho de João, encontramos 3 colocações. Capítulo 14, não vos deixarei órfãos. Capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais hão de perecer, e ninguém há de arrebatar da minha mão. E no capítulo 17, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Veja, essas são apenas algumas colocações. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Tudo isso só confirma, né, que Jesus continua a amparar, a estar ao lado da humanidade terrestre. Em nenhum momento ele nos desamparou e não desampara. Jesus é o nosso modelo moral por excelência. Ele reaparece à luz do Espiritismo na sua grandeza de espírito puro que veio à Terra para nos mostrar o caminho da evolução. Surge aos nossos olhos não como um rei, um salvador, mas como um irmão mais adiantado, espírito perfeito, nosso mestre, o único título que aceitou em vida. E mestre é Jesus da humanidade. Ele é pedagogo da nossa
educação espiritual. Ele representa o caminho, a verdade e a vida para o nosso progresso. Os maiores educadores que o mundo conheceu seguiram seus ensinamentos. Pestalozzi o amava ternamente. Montessori o cita em cada texto seu. Comênios procurava servi-lo. Bach o louvava pela vida e pela música. Eurípides Barçanufo era seu discípulo fiel. Gandhi se inspirava nele. E Kardec nos deu a chave para melhor compreendê-lo, liberto dos dogmas irracionais. Mestre dos mestres, Jesus é o modelo que devemos aspirar, apesar das nossas limitações. E ele veio não em poder e glória terrenos, mas na pobreza e obscuridade. Podia revelar seu poder espiritual impondo-se às multidões, vencer os adversários da sua obra, fulminar os hipócritas, mas como pedagogo perfeito, exerceu apenas um poder. Qual foi? O poder do amor. Falar de Jesus é falar de amor. Um poder que não se impõe, mas convida, que não violenta, mas converte e transforma os espíritos, acordando-os para a evolução. Um poder que não pune o mal, mas sacrifica-se pelo bem, para todos arrastar pelo exemplo. Era humilde, sem fraqueza ou servilismo, enérgico aos hipócritas, firme com os falsos sábios. Ele foi o padrão de firmeza e dignidade. Sua serenidade diante dos algozes é também coragem e nobreza. Seu perdão e sua doçura são manifestações da sua infinita superioridade. Por isso que ele é o nosso modelo de perfeição. Indiscutivelmente, ele trouxe até nós a concepção mais alta de religiosidade que podemos alcançar. Nos apresentou Deus na forma de Pai amoroso, soberanamente justo e bom. Ninguém compreendeu e revelou Deus tão perfeitamente quanto Jesus. Por isso, pode-se dizer que Jesus, segundo a afirmação de Eurípides Barçanufo, foi o médium de Deus. E afinal, como nosso mestre, mantém há milênios a paciência que espera a nossa decisão de aderirmos ao seu convite de ascensão, dando-nos a liberdade de cair, de nos levantarmos e de aprendermos com nossos erros, mas empenhando-se sempre pela nossa melhoria. Jesus não semeou apenas em sua curta existência terrestre, mas permanece em trabalho ativo pela regeneração planetária. Dirige as falanges do bem, inspira seus colaboradores, envia missionários para se encarnarem na Terra e contribuírem no estabelecimento do seu reino. Desce pessoalmente às regiões das trevas para lançar apelos de amor aos espíritos endurecidos e sofredores. Ele permanece, tenhamos a certeza disso, como foco de irradiação, de paz e de luz. E tenham a certeza, se a Jesus nos ligarmos, mais facilmente atingiremos o porto da nossa felicidade. Na sua paciência demonstra o equilíbrio de quem ama sem desesperar, de quem semeia aguardando os frutos e de quem se entristece com o mal, pairando sempre acima. O pastor não pode alcançar a perfeita felicidade enquanto não conduzir ao aprisco todas as suas ovelhas. Assim, Jesus não é indiferente às lutas e os atropelos da evolução humana.
Como espírito puro, amoroso, empenhado em nossa evolução, seu coração é tocado por nossa rebeldia. Mas como espírito puro que és também, com a visão do passado, do futuro, sabe confiar em nossa regeneração. Ele acredita. Ele tem certeza, temos o potencial divino em nós. Então, todos nós podemos sim sermos luzes, vencermos nossas imperfeições. Lembram-se, ele visita a alma de Madalena, devassando-lhe o passado impuro e elevando-a ao amor purificado. Sabe das potencialidades e intenções de Zaqueu, busca pessoalmente os apóstolos na Galileia e depois Saulo às portas, de Damasco, vendo de antemão suas possibilidades. Dirige-se a cada um que dele se aproxima, sabendo quem é, seu passado espiritual e suas promessas futuras. E sua aura de amor envolve a humanidade. Amigos, quanto temos que andar, de remover pedras, espinhos, de fazer um esforço cotidiano, incansável, para alcançar as pegadas do Mestre. E Ele nos espera, Ele nos ampara, nessa empreitada milenar, dando-nos as mãos e nos erguendo a cada queda. Portanto, tenhamos a certeza de que Ele está ao nosso lado. Lembrar sempre disto e seguir os seus exemplos, seguir o poder do amor, muito diálogo, muita compreensão, perdão, aprendermos a tocar os corações que convivem conosco. O caminho é o amor. Tenhamos a certeza disso. E lembremos dessa questão dele ser o nosso mestre. Mestre é aquele que educa. Não fornece instrução, mostra como ela é, não é? E Jesus, ele veio nos trazer a redenção, e é por isso nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam por alcançá-la, né? Então estejamos atentos, de coração aberto, receptivo aos ensinamentos. Lembrando que há muito o que fazer. Eu sou a luz do mundo, sou a verdade, sou o pão que desceu do céu, proclamou o Senhor. Espargir luzes, revelar a verdade, distribuir o pão do Espírito. Esta é a obra da educação do Espírito. Era a missão do Redentor da humanidade. É ainda, né? Porque Ele continua a zelar por todos nós. Que dúvida poderá restar a nós outros, neocristãos, sobre o rumo que deve tomar a nossa atividade, uma vez que o advento do Espiritismo é o Consolador prometido? Que outra forma poderemos dar ao nosso trabalho que seja tão eficaz, tão profícua e benéfica à renovação social? Trabalhemos todos nós, pois, com muito ardor e entusiasmo, pela causa da educação da humanidade. Fazer renascer o homem novo,
Esse é um dever de todos nós que conhecemos o Evangelho. A terceira revelação está destinada à missão de projetar na razão humana as claridades divinas, né? A doutrina espírita, o cristianismo redivivo. A época em que estamos requer muita abnegação, renúncia e trabalho. Com esses elementos, a doutrina dos espíritos consumará sua obra de regeneração individual e social. E se procurarmos saber qual a grande carência do mundo nesse momento angustioso que ora passa, chegaremos à conclusão de que a sua suprema necessidade é a compreensão. Se os homens tivessem compreensão, entender-se-iam facilmente, desaparecendo as causas da separação que os divide e infelicita. Não é mesmo? Então o caminho aí está do que devemos fazer. Nos esforçar e pedir a Deus o auxílio, o amparo, para seguir em frente a nossa caminhada. A prática das lições do Cristo nos leva a desenvolver o reino dos céus, a vibrar em sintonia com as leis divinas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando fazeis a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Lembremos desses ensinamentos do nosso Mestre Maior. O Espiritismo é Jesus que volta, de braços abertos, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade, pedindo-nos: dai-vos as mãos. Todos vós tendes o compromisso com Jesus. Então, meus amigos, muito estudo do trabalho. Muito estudo do Evangelho e muito trabalho. Trabalho em favor do semelhante, buscando a dor, buscando as aflições, consolando com muito amor, se reconciliando, perdoando, de braços abertos, como ele falou. Fica aqui a nossa gratidão por essa oportunidade bendita e que esse Mestre Maior possa estar presente em todos os corações que nos ouvem. Ouvimos muitas pessoas falarem, independente da religião: Jesus me curou, Jesus me salvou. É aquilo que nós falamos bem ali no início. Quem se ligar a esse Mestre Maior, com certeza vai conseguir encontrar a paz que tanto procura. Tenhamos a certeza disso. Uma boa noite a todos e que a paz esteja presente em todos os corações. Que assim seja.